Pensamento do dia para você. Quando uma mulher que perde um tempo para pensar sobre o relacionamento, porque ela já teve tempo para estar pensando em outro pra substituir você, porque ela não quer esse tempo que ela perde ocultamente, ela já está se relacionando com o outro para sentir se é o mesmo sabor do seu beijo, se é o mesmo prazer que você daria a ela na cama, se é a mesma fidelidade que você teve a ela vai testar. Por isso ela vem em você, amor, com muito carinho, vamos dar um tempo. Mas esse tempo, ela já vem se prostituindo virtualmente, fisicamente às vezes, mas ela pede um tempo para você. O pensamento do dia é para você. Mas vamos entrar direto ao assunto. É o tipo da prostituta educada que não quer ofender as pessoas, mas continua prostituindo. Essa é a voz de Deus Celular, mais uma explosão de audiência. Aqui é o pastor Zelito, diante da Fazenda Laranjeira, onde é o seu convívio natural, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu vivo. Mas pega o meu canal, Coragem Trabalho Oliveira, pega o meu Face, Zelito Gomes. Dê um like, tá? Eu quero abraçar todos aqueles que me amam, os que não me amam também. Mas hoje vai ser muito duro para você. Para aqueles que são muito éticos. Eu sempre digo, meu canal está superlotado, porque eu não tenho nem ética, nem aquela educação falsa para poder agradar A ou B. Eu tenho a realidade, o convívio, minhas clãs ficaram brancas, vendo e ouvindo coisas embaixo do pano incubada. Então pegue meu canal, é mais uma explosão de audiência. Na Bíblia, em Ezequiel, está aqui a Bíblia, mas não vou ler nem vou falar para você aprender a ler Bíblia. Está aqui, ó. Ezequiel fala de duas irmãs chamadas Olá e Olibá, que eram duas prostitutas. Só que Deus está referindo ali a Samaria e a Jerusalém. Mas dentro das igrejas também tem as Olás e as Olibás, que prostituem fisicamente, prostituem com pastores depois do culto, assediam pastores, quando vai dar um abraço, deixa o seio tocar, bem para ele sentir aquela tentação maligna. Está cheio de olibá e olá dentro das igrejas, ainda com títulos constitucionais. Hoje é pesado, você já não gosta de mim, do meu programa. Eu sou aquela pessoa que fala assim, olha, meu canal é Coragem Trabalho Oliveira, meu Face é Zerito Gomes. Ou você vem para somar com as coisas de Deus, ou você vá. Tá bom? Mas a verdade você tem que ouvir. Sabe por quê que ninguém gosta de ouvir a verdade? Porque gosta de passar pano, passar mel, para ficar mais doce. Porque você é pago para pregar para as pessoas, para sempre agradar pessoas. E eu não vim para esse programa há 40 anos para agradar ninguém. Eu vim para fazer a vontade de quem me chamou do lixo, do lixão. Da mesma coisa que eram essas duas irmãs, Olá e Olibá, do mesmo meio que você veio e não admite, veio eu também. Mas, pastor, se o senhor fala uma coisa dessa como pastor, claro, tem também a Jezabel, que era uma prostituta, mas vivia no meio ali, assediando até os profetas, assediando os homens leais. Eu vou dar um exemplo para você. Quando ela quis comprar a vinha de Nabote, um homem bom, honesto, servia, temia a Deus, para dar ao rei Acabe, Nabote disse que não venderia, porque era patrimônio dos pais dele. E a Bíblia diz que não desmarqueis as divisas dos seus pais. E Nabote disse que não poderia, porque era patrimônio do pai dele, não venderia a vinha. O que foi que Jezabel fez com a prostituição dela, com falta de caráter? Mandou matar Nabote e tomou a vinha. Então,
essas mulheres, quando eu disse pensamento do dia, hoje, você fica bem esperto. Cuidado com as olibás da vida. Duas irmãs em Ezequiel você vai encontrar. Olibá, uma delas, a outra já falei aqui, não vou falar mais para você não ficar quebrando sua cabeça. Deus colocou isso aí como símbolo de Samaria, que era a capital de Jerusalém, da época, e Jerusalém, que era Olibá. Então, eu quero que você acorde para o pensamento do dia. Quando uma mulher, você que é um servo de Deus, tenha cuidado. Quando uma mulher já teve o primeiro relacionamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, essa Olá e essa Olibá, ela nunca vai falar que ela errou. Ela vai sempre falar que os relacionamentos, quem erraram, foram os seus parceiros. Mas Olá e Olibá está sempre coberta ali. Samaria nunca admitiu o pecado dela. Quantas vezes Deus mandou profetas ir lá dizer a Samarias: eu preciso de eu bater o pé daquela cidade. Também tem outra prostituta, que a Bíblia relata, aquela mulher foi pedir água a Jesus, o pé pegava no tanque de Jacó, ela ia ao meio-dia, porque ela tinha vergonha, porque ela era prostituta. Só que Jesus não quis constranger ela, como eu não estou constrangendo ninguém. Eu estou apenas te avisando. Tem muitos jovens dentro das igrejas, cantores, gospels, chega uma olá dessa dentro da igreja, toda bonita, toda pintada, toda atraente, que pode ficar de qualquer jeito dentro de casa, mas na hora de ir para a igreja, vai com a melhor roupa, a melhor maquiagem, para atrair muitas. Eu não estou dizendo que tem mulheres sérias, tem, mas tem muitas olás e olibás dentro das igrejas. Aqui mesmo no centro de recuperação, tinha um jovem muito bom, é obediente, né? E uma olá, pastora consagrada de um bom ministério, veio aqui visitar uma família e conheceu esse jovem. Essa olá já devia ter uns 45 anos, o jovem devia ter 25, 26. Ela atraiu esse jovem e olá levou. Eu, com muito carinho, ainda fui na casa dela, não mandei chamar na minha casa. Eu aconselhei a ela que não fizesse isso, que ela ia destruir o propósito que Deus tinha na vida dela, o ministério de Deus na vida dela, que o ministério, você não, um se bate no peito, 1000 ministérios, você não tem ministério. O ministério é de Deus e você é responsável. E você dará conta a Deus do ministério. E ela levou esse menino, e aí essa Olibá acabou com a vida desse jovem ainda. E acabou com o ministério de Deus na vida dela. Esse jovem acabou levando droga para dentro da igreja. Eu poderia dar o nome dela, mas coitada, ela está tão desbagaçada. A polícia deu uma batida lá, levou ela, a igreja fechou o ministério que é de Deus. A igreja não, o templo, que a igreja é você. Essa igreja, como chamada Olibá, veio aqui, destruiu. Então, cuidado, jovens, com as olibás que te cercam. Cuidado, jovens, com as olibás, quando fala assim, olha, amor, porque ela não quer te machucar. Ela não quer perder o seu contato. Ela sabe que você tem valor, mas ela cansou dos seus beijos. Ela cansou do sexo seu, ficou abusivo para ela. Porque uma coisa é fazer sexo, outra coisa é transar, uma coisa é amar, outra coisa é dar o corpo para sentir o prazer sexual das olibás da vida. Essa é a voz de Deus seu lar, mas um programa ao vivo, um programa duro, pesado, mas que segura, chupa a tua manga, conserte a tua vida, que talvez ainda há esperança para ti. Talvez Deus ainda vai ter misericórdia de você. Você que já teve 10, 15 relacionamentos. Eu já aconselhei mulheres como terapeuta e já teve 12 relacionamentos. Casamento não se fala, porque casamento não precisa ter papel escrito por alguém, não. Precisa ter uma comunhão. E nenhum deu certo, porque todos foram assim, elas enganaram. Porque uma coisa é você aprender a amar, outra coisa é você aprender a transar. Porque transar, a mulher aprende. Transar tem até aparelhos para sentir prazer, vibratórios, pênis feito de silicone, tem tudo. Agora, amar, o sexo é um amor.
O sexo dá prazer, o sexo traz união, o sexo traz alegria, mas a transa virtual é o desgaste, é a desgraça da vida, dessas olibás da vida. Quando eu falo dessas, eu incluo também os olibás que existem no meio das nossas denominações. Eu mesmo já fui atraída por uma olibá. Eu não tenho, meu programa é ouvir por isso. Eu perdi meu casamento porque uma olibá me atraiu dentro de uma igreja. E hoje eu pago as consequências. Então, cuidado com as irmãs Olá e Olibá na tua vida. Porque Olá e Olibá, elas prostituíram de todos os jeitos. Aí ela foi feita uma comparação com Jerusalém e com Samaria. Se você ler Bíblia em Ezequiel, você vai achar. Se você não ler Bíblia, você vai entender nada. Continuar sendo o Olibá da vida. Essa é a voz desse lá. Pega meu canal. Eu quero dar um abraço pessoal. O pastor Bruno, lá em São Paulo, está corajosamente levando a obra de Deus com a pastora Núbia, né, como vice-presidente da Voz de Deus de São Paulo. Abração, um beijão para minha pastora, um beijão para você, Bruno. Eu amo vocês. Então, vocês... É muito fácil pregar só amor. Vem comer a bananinha comigo para você calmar. Está doendo muito. Está doendo. Chora que dói menos. As olás e as olibás de hoje, dentro das denominações, ela não sai de uma igreja sem dar um abraço em alguém, para que o seio dela fique marcado no corpo daqueles coitados que não têm discernimento espiritual. Elas vivem por aí. Você pode olhar que as olibás e as olás da vida dão mais atenção para os amigos, para os conhecidos, que para o parceiro dela. No lugar que ela chega, ela quer ser atração e o seu parceiro nunca tinha te contado. Quando ela pede um tempo para você, porque ela já falou mal de você para todos os seus amigos, já falou que você não é bom de cama, já falou que você não satisfaz o ato de trânsito dela, porque o ato sexual é quando há amor. Todo mundo já sabe. Já falou que você é frágil. Enfim, eu estou dando um alerta como especialista no negócio, nessas coisas. As minhas plantas ficaram brancas, observando olás e olibás dentro das denominações. Mas como é que tira as olás e olibás? Porque as prostitutas, as interesseiras, elas têm uma arma secreta para levar para os líderes de igreja, que são empregados de igreja, é a oferta alçada que é para Deus. Tem umas que entregam isso eu já vi. Elas, em vez de botar no gasafilósofo, quando termina o culto, chega lá, no líder espiritual, põe no bolso. E o canalha que vive de roubo recebe caradinho para ninguém ver. Essas são as olás e as olibás que tem dentro das igrejas. Então, esse é o pensamento do dia para você hoje. Fica esperto, que fuja das olibás e das olás. Toda mulher chegar para você, amor, vamos dar um tempo no nosso relacionamento, porque ela já está conversando com o outro, para ver se o beijo é igual ao seu, já está saindo com o outro. Umas vão para motel, outras não vão, porque não tem como entrar no motel, tem câmera, elas têm medo, elas saem de carro por aí, transam aqui. Transar é uma coisa, fazer sexo é outra. Mas à noite está tudo arrumadinha para poder laçar as presas do dia. Essa é a voz de Deus. É um programa duro, pesado, mas pega a visão. Quantos já caíram nessa? Eu já caí. Quando eu digo que eu perdi meu casamento, eu não culpo a minha ex-esposa. Porque a Bíblia fala que quem acha uma esposa, acha uma pérola. Eu não soube carregar essa pérola. Fui atraído por olá da vida e olibás da vida. Qual é o pastor que tem coragem de falar isso? Que ele separou da esposa porque ele caiu em adultério. Nenhum fala, porque tem medo de perder o ibope. Mas tem uma coisa que eu fiz que nenhum pastor faz. Fui na televisão, paguei R$1.500, fiz 6 chamadas dizendo que eu estava em prostituição, não poderia assumir o ministério. Fui na rádio, eu fazia parte, abri um programa, falei, botei vinheta. Os colegas chamaram de colega, pastor, não faz isso não, está se expondo a sua vida. Eu falei, e você, que faz escondido? Saí, chamei
no coordenadora, que é vice-presidente da igreja, pedi a ela que me afastasse afastei por 3 anos da obra. Quando eu voltei, botei em todos os murais da igreja que eu estava em prostituição, não poderia exercer o cargo de pastoral. Para você, é fácil ver um homem como eu de pé, mas você fica com raiva que prostituir para vocês é porrada, mas você prostitui na calada da noite. É como Absalão fez com Davi. Davi pegou Batseba, que era um ao lado da vida, debaixo do pano, várias mulheres. Aí Absalão botou uma tenda na praça e fez ao vivo para todo mundo ver. Então é melhor você falar que você ser atacado, não tem como se defender. Hoje eu quero ver, quando eu voltei para o reino de Deus, passei por um centro de recuperação, 6 meses internado, no pastor João Cláudio, eu não tenho vergonha de dizer não. Qual é o pastor que fala isso? Um homem já conhecido mundialmente, já tinha abrido vários centros de recuperações, só que na minha fazenda passaram 9.700 homens, mas eu estava em prostituição. Fala, pastor, agora. Eu quero ver amanhã abrir a rede social e ver seu nome falando que eu fiz isso. Você não vai falar nunca. Quando a bomba poca é de vez. Eu não. Hoje eu quero ver quem é que pode me acusar. Quando eu voltei para a obra, depois dos 3 anos já restaurado por Deus e redimido por mim mesmo, chamei a pastora Crismel, que é vice-presidente lá em uma das cidades que nós temos Voz de Deus. Ela me abençoou, me deu posse, e Deus foi honrado na minha vida. Eu quero ver hoje se eu vou mais cair na mão das olás, das olibás. Foi uma lição. Essa é a voz de Deus no seu lar. Eu quero ver um pastor, não estou desafiando, não. Eu estou chamando para botar a cara na tela e falar assim, ó, eu cometi adultério, eu durmo fora da minha esposa, eu faço sexo. Não vou nem falar aqui o nome, porque é pesado demais. Eu sinto prazer virtual, porque eu não tenho coragem de confessar, porque eu não tenho um passo com a minha esposa. Eu vou falar aqui, ó, bem para você saber, ó. Eu faço assim, muitos fazem assim, mas não tem coragem de falar como eu. Eu pequei, eu errei, eu caí, mas eu fui redimido por Deus. E Deus está dando oportunidade às olás das igrejas, às olibás que pedem um tempo a uns homens. Outra coisa que eu vou dizer para você, pesado também. Tem mulheres do sistema, está no meu livro, Inferno das Drogas, Prisioneiro do Sistema, que elas fazem sexo com pessoas hoje de bens, mas sentem a vontade do cheiro do álcool daqueles que só tinham sexo com ela, fedendo álcool. Isso aí eu li em ciência. Se você não lê, é difícil adaptar com o homem que serve a Deus. Que o homem que serve a Deus, ele não tem cheiro de álcool, ele não tem cheiro de droga, ele tem o cheiro do suor. E o suor de um homem dá prazer a uma mulher. O suor do homem atrai uma mulher. Porque o suor de um homem que tem caráter, que tem amor para dar, uma coisa é transar, uma coisa é sentir prazer, outra coisa é sexo. Sexo não é virtual, sexo é conjugal. Essa é a voz de Deus seu lar, mais uma explosão de audiência. Tem as olibás da vida, como Dalila, que atraiu Sansão, um jovem bem criado, foi juiz, mas a olibá, como tem hoje, fez isso com Sansão. Então vai ter sempre as olibás. Cuidado, jovem. Fique esperto, quando chegar um olibá toda bonita, olhando para você demais, te dando abraço, esperando terminar o culto para te dar um abraço, fuja. Fuja como fuja, Nick. Você já leu o livro? Nick, fuja, 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 Nick. Essa é a voz desse seu lar. Estou aqui na minha fazenda, comendo das bananas que eu plantei. Ó. Mas pega meu canal, Coragem, Trabalho e Ver. Se você gostou, dê um like. Não gostou, faça isso, ó. Porque eu não sou incubado. Sou real. Bom dia.